sobre esse importante contexto histórico de defesa do cristianismo. Você deve entender que o mundo vive o chamado Império Romano. O Império Romano ele vive do século I ao século V depois de Cristo. Então, lembrando se o Império Romano ele já existe antes mesmo de Cristo nascer, ou seja, Cristo nasceu em território onde na época era considerado Império Romano, lá no Oriente Médio, lá em Belém. Ou seja, nesse sentido, quando formos entender esse contexto histórico, a gente tem que entender que é apenas alguns 100 anos, 200 anos depois que Cristo morreu, ok? Então, Cristo morre, seus apóstolos ficam mais um tempo levando a palavra de Deus, de Cristo, né, a palavra cristã da Bíblia, por meio de São Paulo, por meio de Pedro, até que eles também morrem. E 100 anos, no século 100 já, lá no ano 100, vão surgir novos pensadores que vão defender esse cristianismo. Lembrando que, se a gente vive no Império Romano, o Império Romano ele domina toda a Europa, domina o norte da África e domina o Oriente Médio, que é aquele mapinha que a gente viu no vídeo anterior. Esse Império Romano que vai dominar toda essa região fortemente é um império que vai perdurar do século I ao século V, como eu acabei de falar. E lembrando que nesse Império Romano o cristianismo é proibido. Por que ele é proibido? Porque a religião romana já existia, que era muito baseada na mitologia grega, com vários deuses, né? Vênus, Marte. Então, a religião oficial do Império Romano era outra. Então, qualquer outra religião que acreditava em um Deus único, como a religião cristã, era absolutamente proibida nessa época. Então, ser cristão, os cristãos eram muito perseguidos, né? Os cristãos eles tinham que fazer os seus cultos e suas celebrações escondidos para que o Império Romano não fosse lá e acabasse com eles e prendessem eles. Então, até o século II, ou seja, até o ano 100, cento e pouco, até o ano 199, né? Não existia uma autorização para você ser cristão. Então você era proibido de ser cristão. Imagina viver num mundo que você é proibido de ser cristão. Sendo que hoje a gente vive num país em que a maioria das pessoas são cristãs católicas e a segunda maioria é cristã evangélica. Então já existiu no mundo um momento em que o cristianismo, ser cristão, ser católico, era proibido. E esse momento foi aqui no Império Romano até o século II. No século V, que a gente tem que analisar, o Império Romano ele cai com a invasão dos bárbaros, né? Os lembra? Os romanos chamam qualquer um que não fala a língua latina de bárbaros, porque parece que eles não estão falando Então, quando esses bárbaros invadem o Império Romano rui, ele cai completamente, dando início à Idade Média, e aí sim nós vamos ter a grande influência desses pensadores medievais, ok? Lembrando que depois do século II, como eu disse para vocês, vai acontecer uma pequena mudança no Império Romano. Como ele vai começar a se fragmentar e ser invadido pelos bárbaros, alguns imperadores vão ficar preocupados em ter uma religião que ajude a unir todos. E que é uma religião que mais une as pessoas do que a religião que é perseguida, mas está lá no culto. Que ninguém gosta, mas está lá se reunindo. Que todo mundo diz que vai matar, mas está todo mundo lá orando e rezando para Deus e confiando em Deus. Quer uma religião melhor que essa para você ajudar a unir todo mundo no Império Romano? Não tem melhor que essa. Então, um dos imperadores do Império Romano vai criar um Edito de Tessalônica, que é um grande tratado que vai autorizar o cristianismo e vai considerar a Igreja Católica como religião oficial do Império Romano. Imagina um império vasto como o Império Romano vai ter uma religião oficial. E essa religião é a cristã. Então vai ser assinado em 380, depois de Cristo, pelo imperador Teodósio. Então Teodósio vai se converter ao cristianismo e vai considerar o cristianismo a religião oficial do Império Romano, ok? Esse cristianismo, que é essa religião oficial do Império Romano, vai ter, lembrando que sempre vai partir da defesa de uns caras muito importantes que surgiram antes da autorização do cristianismo. Então, entre os séculos 150 e 215, o cristianismo era proibido. Okay? Entre esses 2 anos, entre 150 e 215, o cristianismo era proibido. E esses caras que vão surgir, esses grandes filósofos e pensadores do pensamento cristão, que vão surgir, serão para defender e justificar aqui a presença de Deus nesta terra. Então esses caras eles vão tentar explicar para o pagão, quem é um pagão? O que não acredita em Deus. Para o herege, qual é o herege? O que não acredita em Deus. Então vai tentar explicar para aquele pagão, todo mundo que não tem a religião católica como para si, para os católicos é pagão. Então você, se não é católico, você é pagão. Então o pagão que não acredita em Deus, que não acredita em Jesus Cristo,
Esses filósofos vão fazer o seguinte, vão começar a ensinar por que Deus existe e por que é importante a gente acreditar em Deus. O primeiro deles é o Clemente de Alexandria, porque ele tem esse nome engraçado, porque ele desenvolve o pensamento dele lá na cidade de Alexandria, que a gente já vai ver o segundo. Então, o que o Clemente de Alexandria vai defender? Ele vai utilizar uma conciliação entre fé e uma conciliação entre razão. O que é razão? Razão é a tua capacidade de raciocinar, é a tua consciência, é o teu senso crítico. Então a razão ela é sempre tida como uma parte crítica nossa. Ou seja, a pessoa que raciocina muito, ela critica muito. Então quando alguém fala assim, existe um Deus, existe mesmo um Deus? Que Deus é este? Então a pessoa que ela raciocina, ela sempre busca um conhecimento profundo, é a racionalidade, é a que a gente utiliza para entender a filosofia. Então a razão é isso. A fé, ela tem mais a ver com o sentimento, com a sua crença, né? Você crê, mas mesmo que seja absurdo, você não entende, mas a sua fé está lá, intacta. Então a fé e a razão, elas sempre são meios de disputa, né? Parece que elas sempre brigam entre si. Porque o cara que é racional não acredita em Deus, e o cara que tem fé não gosta do cara racional, porque ele duvida de Deus. O Clemente de Alexandria vai fazer o seguinte, ele vai unir o pensamento da fé e da razão. E que pensamento da razão é esse? É o pensamento da razão dos gregos. Então ele vai dizer o seguinte, que Cristo, Jesus Cristo, na sua tese de defesa do cristianismo, vai dizer que é a favor da cultura. Mas que cultura é essa? A greco-romana. Ele vai dizer que Cristo ele incorpora a cultura greco-romana, ou seja, ele chega a falar que os filósofos gregos são filósofos que já eram como se fossem os disseminadores da palavra de Deus, e ele vai dizer que Cristo, Jesus Cristo, é o grande a favor dessa cultura greco-romana, por isso é bom ser católico, mesmo sendo romano ou grego. Então, a fé e a razão para o Clemente, elas andam unidas, de mãos dadas, ok? E Cristo defende a cultura. Esse daqui é o Clemente. E ele vive, né, nessa parte bem aqui, lembrando que Alexandria foi fundada por Alexandre o Grande, fica no Egito, ok? Até hoje existe essa cidade, tá? Aqui no Egito. Lembrando também um fator interessante que o Egito é um país sempre muito espiritualizado, né? Lembre, o Egito tinha muitos seus deuses. Na Idade Média, o Egito é um país cristão, né? Uma nação cristã. Atualmente, o Egito é islâmico. Olha que interessante, o Egito é islâmico, mas o Egito já foi cristão e antes disso já foi politeísta, que acreditou em vários deuses. O Clemente, dizem que ele nasceu em Atenas, no entanto, ele foi morar aqui em Alexandria e lá em Alexandria, que é uma cidade de pessoas muito inteligentes que estudam muito, o Clemente resolveu desenvolver suas teorias, se converteu ao cristianismo, resolveu desenvolver suas teorias em defesa do cristianismo. Então esse é o nosso brother Clemente de Alexandria, né? Que desenvolve uma teoria de defesa do cristianismo para justificar que a fé e a razão elas andam sim juntas e que Deus e que Jesus é a favor da cultura. Que cultura é essa? A romana, a grega. Próximo ponto. Nosso outro brother é o Tertuliano, que vive de 160 a 220 depois de Cristo. Nesses anos, lembre, não existe autorização para ser cristão. Então, o que é que eles estão tentando fazer? Fazer com que o cristianismo seja aceito pela população, que a palavra de Deus seja aceita. Então, o Tertuliano é outro cara de origem latina, né, lá pela região de Itália e Roma, que vai defender que o cristianismo é uma religião boa. Só que para ele vai ter uma diferença. Ele era um cara muito moralista. Para ele, o que está na Bíblia é o que é certo. E o que está fora dela é o que é errado. Então ele fala que Jesus Cristo, ele vai falar de Jesus Cristo e o Logos. O que é o Logos? O Logos é o verbo, é a palavra. Deus só é a palavra, só é o verbo. A gente não vê Deus. Mas Jesus Cristo é o verbo encarnado, entendeu? Ele é a materialização da palavra de Deus. Ele é material, a gente toca em Jesus Cristo. A gente, no caso, não agora, né? As pessoas que viveram no século que Jesus Cristo viveu, tocaram e viram Jesus Cristo e sentiram os milagres de Jesus Cristo. Então, para isso, o Tertuliano vai falar o seguinte, Jesus e o Logos. Jesus, ele é o verbo encarnado. É ele que vai defender essa teoria, é o Tertuliano que vai defender essa teoria que nós vimos hoje. Então, ele vai falar o seguinte, a fé, pessoal, é diferente da razão. Ele não vai defender que a fé e a razão andam juntos, porque o racional, ele atrapalha na hora de você crer. Tanto que ele diz uma famosa frase que é, creio porque é absurdo. Então, é por isso que ele crê. Então, ele não defende que a razão seja interessante para a gente defender a fé cristã. Então ele fala assim, Platão, Aristóteles, Sócrates, esses caras eles são todos uns grandes caras que atrapalham quando a gente vai desenvolver a fé. Então ele é contra a cultura, ele vai dizer que Jesus Cristo ele é contra essa cultura filosófica. Filosofia é filosofia, evangelho é evangelho, cristianismo é cristianismo. Então a gente tem que separar, fé é fé, razão é razão, não se une. Cristianismo é cristianismo e evangelho é evangelho e filosofia é para ali. A gente tem que separar bem as coisas. Então, para ele, a fé ela é diferente da razão. Quando ele for defender a criação de Deus, ele vai defender
a criação de Deus, não, desculpa. Quando ele for defender a religião católica, cristã, ele vai defender que